Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica e hoje vamos falar sobre Nouvelle Vague, que é um filme em francês, mas que ele é dirigido por um americano, que é o Richard Linklater, diretor de Boyhood, de Antes do Amanhecer e outros filmes muito interessantes. Grande diretor Richard Linklater, tá? Muito, muito bom diretor, o senhor Richard Linklater. Inclusive ele está com 2 filmes nessa temporada, com 2 filmes com possibilidade de alguma indicação, né? O Nouvelle Vague tá no Globo de Ouro, tá nas pré-listas do Oscar. E Blue Moon tá com boas chances aí na categoria de melhor atuação com Ethan Hawke. Então, ainda pretendo gravar sobre Blue Moon, mas por hora vamos falar sobre Nouvelle Vague, que é meio que uma cinebiografia, não do movimento em si, né, não do movimento cinematográfico, que, para quem não sabe, só para fazer uma introdução, a Nouvelle Vague é um movimento cinematográfico francês que foi liderado pelos críticos da Carrière du Cinéma. Quase todos os diretores, se não todos, acho que não todos mesmo, mas praticamente todos, trabalhavam na revista ou eram ali daquele grupo, e eles eram críticos antes de serem diretores. Então é um movimento interessante, né, vindo de pessoas que escreviam sobre cinema, que falavam sobre cinema e que decidiram fazer filmes dentro de um estilo que eles acreditavam. E de fato, a Nouvelle Vague, ela rompe com várias coisas do cinema tradicional, né? É um movimento de câmera muito mais livre, muito mais autoral, que usa primariamente locações reais. Então eles iam para os locais e gravavam. É até um pouco meio de guerrilha, assim, sabe? Você não pega autorização e para a cidade toda no estilo Hollywood, né? Você só vai com a sua câmera, bota os atores em cena, posiciona, grava e segue pro próximo. Essa que é a pegada da Nouvelle Vague. Mas aqui o Richard Linklater, ele quer falar sobre o movimento, óbvio que ele fala sobre o movimento, e ele vai tratar de um filme que é um marco desse movimento, apesar de não ser o primeiro. Então é por isso que é um pouco injusto dizer que apesar do título, que seria um filme sobre a Nouvelle Vague, né? Falta muita coisa ali para a gente falar sobre o movimento como um todo, mas ele consegue retratar várias pessoas que fazem parte desse movimento, em especial Jean-Luc Godard, que é um dos principais diretores do movimento. Não é particularmente o meu favorito. Acho que o meu favorito da Nouvelle Vague é o Truffaut, que também está no filme. Tem uma participação relativamente importante ali como personagem, mas ele foca no Jean-Luc Godard, e especificamente na produção do primeiro longa-metragem do Jean-Luc Godard, que é Acossado. Um filme que ele realmente interessante de se assistir. É um filme que, justamente por romper com esse modelo tradicional, às vezes é um filme que, pelo menos isso aconteceu comigo, vale você assistir mais de uma vez para você mergulhar naquilo que ele queria fazer, porque é um ritmo de montagem completamente diferente, um estilo de filmagem completamente diferente, mas que tem um propósito, tem uma ideia, tem algo a ser dito ali, né? E que faz pleno sentido dentro do que eles queriam fazer. Mas a ideia dele aqui é fazer uma cinebiografia / making off de Acossado. Então a gente vai mergulhar em um filme de bastidores do cinema, que talvez tenha ali uma proximidade com um filme do Truffaut, que é muito importante na minha vida, porque ele é muito importante na minha cinefilia, que é o A Noite Americana, que é um filme que tem características da Nouvelle Vague. Se eu não me engano, ele veio um pouquinho depois, um pouquinho mais para frente. Ele já não é tão distante assim do modelo tradicional, mas tem algumas características, que é esse filme de bastidores. E aí a gente vai para os bastidores do filme. Então a gente vai acompanhar a criação do roteiro, as gravações, a escolha do elenco, e principalmente as gravações e ali um pouquinho da montagem no final. Inclusive esse é um ponto. Eu não acho que isso é demérito do filme, porque é simplesmente uma questão de escolha. Mas eu, particularmente, sinto um pouco de falta de ver mais do processo de montagem. Porque é claro que o processo de gravação de Acossado é muito importante, porque o Godard tinha esse estilo de não ter um roteiro pronto, de dublar as vozes, e aí ele não usava o som direto. Então tem algumas características de gravação que são muito importantes e que são curiosas e que mereceriam estar no filme. Mas só que a montagem, ela é tão importante para Acossado que ela ter só 5 minutos de filme é quase um pecado. Seria muito... Eu sei que é muito mais difícil para um filme de bastidores mostrar os bastidores da montagem do que os bastidores da gravação.
mas eu admito que eu senti um pouco dessa falta. E talvez essa falta, apesar de aqui ser uma questão de escolha, como eu disse, talvez esteja relacionado com um outro ponto que para mim é levemente negativo, que o que temos aqui é um filme tradicional, refletindo um filme que não é tradicional. É tipo quando você faz um making-off de um artista que é muito surtado, muito doido, e a cinebiografia é super certinha, super bem organizadinha, e não parece refletir a personalidade daquele artista. Tem várias cinebiografias que fazem isso. A do Ney Matogrosso, por exemplo, é um exemplo oposto, que ela consegue refletir muito bem a personalidade dele dentro da montagem e da encenação. Mas não são todas que fazem isso. E aqui eu sinto que Novela Vague cai um pouco nisso, porque a gente está acompanhando as gravações de um filme que ele é completamente diferente do que vinha sendo feito até ali. E o filme em si não é. O filme é um filme tradicional, super certinho, de olha aqui, esse é o elenco, esse é fulano, esse é ciclano. Isso me pega um pouco, sabe? Me incomoda em alguns momentos, apesar de ser um filme muito interessante de bastidores. O jeito como o Linklater passeia pelos bastidores é muito interessante. Não é um passeio no estilo da Nouvelle Vague, mas é um passeio no estilo do Linklater. Então, eu sinto que enfraquece o filme, mas ao mesmo tempo, e aí eu posso estar sendo um pouco contraditório, ao mesmo tempo ele escolhe um caminho que o permite ser mais autoral. É um caminho que é muito próximo do cinema dele, e que, querendo ou não, é um lema da Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague, a ideia era ser autoral. Então, se ele fizesse um filme seguindo o que o Godard fazia, ele provavelmente não seria autoral como ele é, fazendo um filme dentro do que ele faz. E aí, inclusive, se você assistir Blue Moon, por exemplo, que é um filme muito mais de diálogo, mas em Blue Moon, em Boyhood, na trilogia do Pôr do Sol, você vai sentir um pouco, sabe? Você vai sentir ali que tem um pouquinho do jeito como o Linklater usa a câmera, como ele passeia pelos cenários, como ele retrata o elenco, como ele cuida dessa encenação. Tem características semelhantes entre essas obras, sabe? Então, é isso. Eu sinto falta disso. Eu sinto em algum momento que o filme tinha que ser um pouco mais disruptivo para retratar um filme disruptivo, mas ao mesmo tempo ele está seguindo talvez a regra mais importante da Nouvelle Vague, que é ser autoral e imprimir o seu estilo. Então é uma crítica, mas que é uma crítica que eu não consigo sustentar. Vou ser sincero, sabe? Tipo, não consigo exatamente sustentar. Porém, tem um ponto que eu acho que é importante sustentar, que é esse fato dele ser muito certinho. Na encenação, eu entendo o que o Linklater está fazendo. Mas ele é um filme que ele é super organizadinho de mostrar isso, aí ele mostra aquilo, aí ele mostra a próxima etapa do filme. Então eu sinto que ele está muito mais preocupado em homenagear por meio da caracterização e da aparição de certas pessoas, do que de realmente contar uma história que aconteceu ali naquele bastidor, do que contar, do que falar sobre o Godard, sobre o que o Godard estava sentindo no set, sobre o que os atores estavam sentindo no set. Existem pinceladas disso, mas elas estão muito perdidas em um filme que ele está muito ocupado retratando pessoas com grande fidelidade. E é grande fidelidade mesmo. Tipo, o Belmondo é igual, o ator é igual. A Jean Seberg, que é interpretada pela Zoe Deutch, acho que é a única atriz americana do filme, e de fato a Jean Seberg não é francesa, né? Então tá valendo dentro desse ponto, apesar dela falar francês em boa parte do filme. Também é idêntica à atriz na vida real. O Guilherme Marbeck, que faz o Godard, também tá idêntico ao Godard. Então, assim, é realmente uma parada de caracterização fiel e que se espalha, sabe? Vai pro Truffaut, vai pro Pierre Sien, vai pra Varda, que aparece pouco, mas que tem uma aparição, vai pro Claude Chabrol. Então, é um filme que ele é muito fiel e ele faz isso absolutamente bem. Só que tem alguns momentos que eu sinto um pouco disso, sabe? Que o que o filme tá muito interessado é em, olha aqui, eu mostrei o Chabrol e o Chabrol é idêntico ao Chabrol da vida real. Dei meu check. Cumpri isso aqui.
E no caso do Chabrol, nem tanto, porque o Chabrol ele tem mais participação. Eu acho que isso, por exemplo, vai valer mais pra Vardar, que tem, tipo, uma cena. Então é tipo, fiz a Vardar, mostrei a Vardar, ela está igual a Vardar da vida real. Mostrei fulano, e fulano está igual ao fulano da vida real. Não que isso não seja um interesse genuíno, porque é legal, serve como curiosidade para você entrar naquele mundo e conhecer aquelas pessoas, mas parece que tá brigando com essa parada de contar a história que de fato está acontecendo ali. Porque a filmagem de Acossado é um momento histórico muito mais por conta dos choques entre a Seberg e o Godard, muito por conta do que o Belmondo faz em cena. E, cara, e ele não explora tanto esses sentimentos por trás do que está acontecendo ali. Ele explora o que o Belmondo faz em cena, por exemplo, recriando takes. Então, temos a gravação desse take aqui, é idêntico, e a gente mostra como que o Godard segurou a câmera, como que ele puxou o diretor de fotografia, como que ele fez tal movimento, mas às vezes sim, às vezes rola esse sentimento, às vezes não. Às vezes falta, sabe, o que estava ali acontecendo de verdade na cena. Ainda assim, é um filme que vale a pena. Ele é um filme gostoso de assistir. É um filme que ele tem um clima muito legal. Então, tipo, para quem gosta de cinema, principalmente, talvez seja um filme que funcione bem menos para quem não gosta de cinema. E aí você não precisa ter assistido a novela vaga. O filme faz um bom trabalho de introdução, justamente por sinalizar todas essas pessoas. Tipo assim, pode ser até uma porta de entrada. Se você não assistir. É claro que, na verdade, voltando, né? Claro que, se você assistiu Acossado, não só conhece a novela vaga, mas principalmente assistiu Acossado, você vai aproveitar muito mais essas referências, muito mais esses takes idênticos. Você vai pescar esses detalhes. Mas se você não assistiu Acossado, eu vi gente falando que precisaria assistir Acossado para ver o filme. Eu discordo, eu acho que o filme faz esse trabalho de introdução muito bem, e ele pode ser talvez a porta de entrada. Por mais que, como eu disse, ele não parece com o filme da Novela Vogue, então, tipo, não assista a Novela Vogue achando que você vai assistir Acossado e é aquilo. Não. Acossado não tem nada a ver com o timing desse filme. Ainda assim, pode ser uma porta de entrada interessante. Talvez você goste dos bastidores do filme e você fale, deixa eu assistir esse filme aqui, e aí é um caminho sem volta. Assistir Godard e Truffaut é um caminho sem volta. Você vai mergulhar nessa parada e vai ser muito interessante. Então, o filme estreia nos cinemas no dia 18, e é uma boa dica para quem gosta de cinema, para quem quer assistir novela e vogue, para quem quer assistir um filme leve e gostosinho do Linklater também, apesar do peso ser bem menor aqui. E a minha nota pro filme é 3,5 de 5. É um filme legal, mas que às vezes peca um pouquinho aqui e acolá nesse sentimento da novela e vogue. Mas é isso. Até a próxima. Valeu!